Fala galera, passando para resolver questão 9.4 do simulado 22. Vamos lá, sensores de estacionamento são bastante comuns nos automóveis atuais e utilizados para auxiliar o motorista na percepção da distância de um objeto difícil de enxergar diretamente enquanto estaciona. Quando colocados na parte de trás de um automóvel, por exemplo, esses sensores emitem ondas, que são refletidas por objetos próximos e detectadas novamente pelos sensores. Tal detecção é decodificada pelo aparelho, o qual transforma a informação para o motorista da distância de um objeto ao automóvel. Para que seja possível calcular a distância, a principal característica das ondas emitidas pelos sensores de estacionamento é... Então, outra questão teórica, assim como a questão 9.3, se você ainda não viu e tem dúvida, dá uma olhada lá. O que é que vai acontecer? Uma questão um tanto quanto simples, mas que pode gerar um pouco de dúvida. Por quê? A principal coisa que ele fala nesse enunciado é que você tem um fenômeno ondulatório que está acontecendo, que é a reflexão. Então o carro vai estacionar e está a uma certa distância do objeto. As ondas vão ser emitidas pelo sensor, refletidas e vão voltar para esse sensor. Com isso, a única coisa que você pode tirar assim de cara é o tempo que essa onda demorou para ir e demorou para voltar. Então, baseado nisso, qual é a característica que a gente precisa para achar a distância que esse objeto está desse sensor? Se você tem o tempo, você precisa de alguma grandeza que relacione o tempo e a distância, porque é o que a gente está procurando aqui. Então, a letra A está falando que a característica principal que a gente precisa para determinar essa distância é a natureza de uma onda. Só que, passando para lembrar, as ondas que a gente estuda são ondas eletromagnéticas e ondas sonoras. Ambas podem sofrer qualquer fenômeno ondulatório. E o fenômeno em questão aqui é a reflexão. Tanto eletromagnéticas quanto sonoras vão sofrer o processo de reflexão. Então não é isso que vai diferenciar, que vai fazer com que a gente descubra a distância. Se a gente for pensar na frequência de uma onda, a frequência está diretamente ligada ao período de uma onda. E isso não vai ser determinante para que a gente consiga achar a distância, porque o que a gente tem é o tempo. Com a frequência, a gente não consegue achar a distância, não existe uma relação que prioriza isso. A relação que a gente sabe de ondulatório é que V é igual a lambda vezes F, velocidade é igual a comprimento de onda vezes a frequência. E a velocidade também é o comprimento de onda sobre o período, que é o inverso da frequência, né? Ou seja, uma distância sobre tempo. Então, a partir dessa análise que eu fiz agora, a gente já vai em cima da letra E, que é a velocidade de propagação. Por quê? Sabendo a velocidade de uma onda e sabendo o período que ela demorou para ir e para voltar, a gente consegue achar a distância que o sensor está desse objeto. Analisando por esse lado aí, fica bem fácil. Porque se você for parar para ver, da mesma forma que não pode ser a frequência, não poderia ser o comprimento de onda. Porque o comprimento de uma onda não vai ajudar a você saber a distância entre o sensor e o objeto em questão. Porque o comprimento de onda é uma característica daquela onda. Não tem como você, tendo o período de ida e o período de volta e o comprimento de onda, você fazer uma relação e conseguir descobrir a distância em questão. Você não conseguiria descobrir nada, na verdade. E muito menos a intensidade. Uma onda mais forte ou uma onda mais fraca não vai fazer com que você consiga saber a distância. O que vai determinar aí que você consiga descobrir a distância vai ser a própria velocidade. Porque a partir da velocidade você consegue relacionar isso com o tempo de ida e o tempo de volta e calcular o espaço entre o sensor e o aparelho. Então, o texto diz para você que o que você tem, em tese, é o tempo. Então, o texto já está te dando isso. Você só teria que perceber. E aí fazer a análise e fazer essa relação. Beleza? Outra questão teórica aí muito boa. Então vai ficar aí a alternativa correta, a letra E.